vocês já conhecem. Ele sabia da sua linhagem, ele sabia quem ele era. E ele vendo ali um egípcio bater, maltratar um dos seus irmãos hebreus, ele toma uma decisão ali, ele parte para cima e acaba tirando a vida daquele egípcio. E os hebreus viram. E os hebreus usaram dessa situação para apontar Moisés. E ele, com muito medo, ele fugiu. Ele fugiu do Egito. Ele passa 40 anos numa terra bastante distante, numa região do deserto em Midian. E ele passa 40 anos vivendo no deserto. Diga assim, 40 anos de boa vida e 40 anos de deserto. É melhor a boa vida, né? Mas o Senhor, Ele ensina que nem todo o tempo as coisas serão fáceis, amém? Diga assim, haverá dias difíceis, mas o Senhor continua sendo Deus. E ali Moisés vive 40 anos nessa região. Ele conhece ali Jetro, era um homem de posses. E ali ele começa a trabalhar para aquele homem que seria o seu futuro sogro. Moisés, ele já estava com 80 anos. E ele não tinha nada. Diga assim, Moisés tinha 80 anos e ele não tinha nada. Porque a Bíblia diz que Moisés não tinha. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo 3 e a gente vai ler do 1 até o 14. E diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe ali um anjo com uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor que ele se virava para lá para ver, bradou Deus, e ele no meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que tu está é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Israel. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o clamor por causa dos seus extratores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma outra terra. Uma terra onde manda leite e mel, ao lugar dos cananeus, dos heteus, amorreus e dos ferezeus e dos heveus e dos jebuseus. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vai agora, pois, eu te enviarei a Faraó para tirar o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu? Que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isso te fará por sinal de que eu te enviei. Quando houvestes
tirado este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Então Moisés disse ao Senhor: Eis quando vier os filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual o seu nome? E o que eu lhe direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Só até aqui. Amém? Então, a situação de Moisés era exatamente o que a palavra do Senhor diz. Moisés estava no deserto, vivendo em Midian, cuidando do rebanho do seu sogro. Diga assim: Moisés não tinha nada. O rebanho que ele cuidava era do sogro. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Nós também temos um chamado, amém? Diga assim: eu tenho um chamado para cuidar de um rebanho que não é meu. Amém? Moisés cuidava do rebanho de Jetro. Jetro era seu sogro, mas o rebanho não era dele. E Deus o permitiu que por muito tempo Moisés passasse ali por aquele tratamento, cuidando de um rebanho. E quando eu falei que Moisés não tinha nada, parece exagero, porque ele tinha uma coisa, e eu vou falar o que ele tinha daqui a um pouquinho. Moisés, ele apacentava o rebanho de Jetro, que não era dele. Aí a palavra de Deus diz que ao longe Moisés viu um pé de sarça ardendo. E ele quis se aproximar daquela visão. E a Bíblia diz que um anjo se apresentou a Moisés. Diga assim: um anjo se apresentou. Olha para essa pessoa do seu lado, como canal de bênção ali. Mas o anjo que Moisés vê era o anjo do Senhor. O anjo não era de Moisés. O anjo era do Senhor. A única coisa que Moisés tinha naquela situação que ele vivia era uma sandália. Talvez até as roupas que ele já estava usando devia ter sido fornecido por alguém naquele dia. Mas a sandália era dele. Diga assim: a sandália era dele. E aí quando ele se apresenta ali diante daquela visão, o Senhor dá uma ordem para ele: tira as sandálias dos seus pés. Foi a ordem que o Senhor deu a Moisés: tira hoje, tira agora a sandália dos seus pés. Por que o Senhor pediu para que Moisés tirasse a sandália dos seus pés? Nós precisamos compreender aquilo que Deus quer para a nossa vida. E as sandálias, ela representa o quê? Os conceitos, os caminhos, os desígnios do homem. Mas aí o Senhor disse para Moisés: tire a sandália. E muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, nós estamos sendo ministrados, mas temos até a visão gloriosa do poder, da graça de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida da sua igreja, mas mantemos as sandálias nos nossos pés. Os nossos conceitos, os nossos caminhos, nossos achismos, nós mantemos essa limitação. E aí o Senhor disse para Moisés: tira a sandália dos seus pés. Enquanto, amados, nós não compreendemos que nós fomos chamados não mais para viver a nossa vontade, mas a vontade de Deus, nós vamos termos altos e baixos. Nós vamos vacilar na nossa fé.
nós vamos sermos roubados. Nós não vamos desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então vire para essa pessoa linda que está do seu lado. Diga: tira hoje a sandália do seu pé. Porque nós, amados, nós queremos o conforto. Nós queremos somente o nosso bem-estar. Tirar a sandália, Moisés ia experimentar a sequidão daquele chão. Mais uma vez. Eu gostaria que você colocasse Salmo 128:1 aí no telão. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor. Porque muitas vezes a gente fala assim: eu temo a Deus, e não sabe nem mesmo o conceito da palavra temer. Temer não é ter medo, amém? Porque a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor, o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Então nós precisamos, continua com o versículo aqui, 128:1. Nós precisamos temer sim ao Senhor. E esse temor, ele não é medo, mas ele é a confiança, é a convicção de que esse é um Deus que nos enxerga, que zela e que está conosco em todo o tempo. E quando nós tememos o Senhor, nós sabemos que Ele cuida de nós. Aí ele diz mais uma coisa, o salmista: e que anda nos seus caminhos. Andar nos caminhos do Senhor, amados, não dá para andar com qualquer sandálias. Por isso que a palavra do Senhor diz, lá na armadura de Deus, das sandálias, né? Que é a preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho precisa estar dentro de nós. Ele precisa gerar paz. Ele precisa gerar tudo aquilo que a palavra de Deus nos garante. E muitas vezes nós queremos recebermos tudo mastigado. Nós exigimos que as coisas venham da maneira que a gente quer. Porque se não for assim, estou indo, tchau e bênção. E nós precisamos entender que tirar as sandálias dos pés significa depender da palavra de Deus. Aleluia. Deus, Ele tem muito mais do que pensamos e Ele pode muito mais do que temos pedido. Amém? Quando Moisés foi chamado pelo Senhor, e para se aproximar do Senhor, ele tirou as sandálias. E a pergunta é: até quando você vai manter essa sandália aí? Que um dia te faz entrar na casa de Deus e no outro dia faz com que você se afaste da presença de Deus. Estamos num tempo, nós estamos vivendo, amados, uma nova fase de um avivamento. Um avivamento. E esse avivamento, ele aponta também para o dia do Senhor. E esse avivamento, ele tem que permanecer dentro de nós. Não pode ser uma coisa passageira. Não pode ser uma coisa, sabe, comum. Mas tem que ser algo assim, sabe, que nos sacode. Que gera prazer, que gera alegria, que gera força de Deus em nós. E aí, nós somos convocados a um período de jejum e de oração. Está sendo fácil para você? Nem para mim. Não está sendo fácil para ninguém.
Quantos contra-ataques têm se levantado contra a sua vida? Contra a sua casa, contra a sua família? Já olho para a gente ungir, expulsar os malignos. Corre para um lado, corre para o outro, socorre um, socorre outro ali. Tem sido momentos difíceis. Porque Deus está realizando, Ele já está realizando algo novo em nossa direção. E nós precisamos compreender que o nosso adversário, ele está furioso. Ele está mais endemoniado. E nós precisamos compreender como devemos entrar na presença do Senhor. Entrar na presença do Senhor sem murmurar, sem reclamar. É fácil? É matar a carne todos os dias. É dizer não para si mesmo. Não murmurar. E aí uma discípula falou assim: pastor, é tão difícil. Porque quando eu penso que não devo, já fiz, e agora? Eu falo, volta, se arrependa e reinicia o seu propósito. Mas não desista. Não coloque nos seus pés aquilo que você já tirou. Não coloque sobre si aquilo que você já rejeitou. Se esforce. Não desista. Diga para essa pessoa linda do seu lado, não desista. Mas fala com vontade, não desista. Aleluia. Moisés tirou a sua sandália, se aproximou do Senhor, e o Senhor se fez presente. Até então, Moisés viu o anjo, mas quando ele tirou a sandália, ele ouviu Deus. Diga assim: a sandália, com as sandálias, dá para ver o anjo, mas só escuta Deus se tirar as sandálias. Aleluia, aleluia. Porque ouvir a Deus precisa de ter comunhão, precisa deixar os conceitos, precisa deixar os achismos, precisa abandonar a velha natureza, é tirar as sandálias, deixar o passado para trás, é deixar as dores para trás, é deixar os medos para trás. Porque para o propósito que Deus tinha para Moisés, ele precisava abrir mão desses sentimentos. Ele tinha um crime nas costas. Ele tinha medo. E essa palavra diz que ele tinha medo. Porque ele quis fugir em todo o tempo do propósito de Deus. Diga para essa pessoa que está do seu lado, não fuja. Não fuja. Porque Ele vai te encontrar. Aleluia. Moisés ouviu a ordem do Senhor, falou para ele: vai, volta lá, porque através da sua vida é que eu vou trazer libertação ao meu povo que está no Egito. É através da sua vida, meu amado. Muitas vezes você está achando que é através da vida do seu líder, do seu pastor, que você vai ganhar a sua família, a sua parentela, os seus irmãos. É através da sua vida. Às vezes você acha que se o seu líder for lá, se ele for lá, se ele insistir, aí o seu parente vai. Diga assim: sou eu. É através da sua vida. Porque ele convive, ele vê você. E se você tiver com as sandálias dos conceitos do passado, eles não vão conseguir enxergar em você o canal de bênção que você é. É preciso que você tire as sandálias dos seus pés, para que você possa ser esse canal de bênção, esse fluir de Deus na terra. E aí Moisés ficou muito preocupado: como é que eu vou chegar lá? Porque no primeiro momento o Senhor disse que ele faria, que Faraó reconhecesse. Mas Moisés
ele está preocupado não com Faraó, mas com o povo. O povo, os irmãos hebreus. Porque muitas vezes, amado, a gente que trabalha, a gente gasta tanto tempo com os irmãos, não é verdade? Não era para isso. Não era mais para a gente ficar correndo atrás. Era para a gente estar correndo atrás dos novos, daqueles que se achegarão. Mas muitas vezes a gente tem que estar ali, sabe, amparando os irmãos. E o grande medo e a grande preocupação de Moisés era os hebreus. Porque com Faraó, Deus ia fazer. E entendo, amados, que não é fácil. Mas a palavra do Senhor diz: crê tu e será salvo tu e a tua. E muitas vezes a gente crê, né? Em partes. Porque as nossas atitudes não correspondem àquilo que a gente crê. E chegou o tempo, amados, de nós sermos renovados na nossa mente. A nossa fé, a nossa crença, ela tem que se manifestar nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Porque se isso não for verdade, amados, a gente não vai alcançar aquilo que a palavra de Deus diz. Crê tu e serás salvo tu e a tua casa. Então Moisés tinha uma preocupação. O que ele ia falar para os hebreus? Como é que ele ia apresentar o Senhor para os hebreus? E aí o Senhor disse a ele: diga aos filhos de Israel. É isso que a palavra está dizendo aqui. Diga aos filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel? Quem são? Se eu tenho uma meia dúzia, eu entendo. Mas eu sei que você vai, até o final da ministração, entender quem são os filhos de Israel. Aumentou mais uns 2 ou 3. Glória a Deus. Mas quando nós entendemos que somos filhos, quando nós assumimos a paternidade, nós somos os filhos de Israel. Somos adotados pelo Senhor. Porque Jesus veio para aqueles que eram teu, mas eles rejeitaram. E aí o Senhor nos tomou para si. Amém? Diga assim: eu sou filho de Israel. Aleluia. Deus fala para Abraão: diga a eles que eu sou e que eu cuido dos meus filhos de geração em geração. Deus pediu para ele: vai lá e lembra para eles que eu cuido daqueles que são meus. Ainda que a situação esteja difícil, mas Deus vai continuar cuidando daqueles que são seu, daqueles que é dele e você é dele, amém? Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ainda que alguém olhe e não veja, mas o Senhor vê. E isso a gente precisa se alegrar, amados. Porque no céu, no reino de Deus, existe um lugar já preparado para mim e para você. E nós precisamos nos alegrar com isso. E manter a nossa fidelidade para com Deus. Porque nós somos filhos de Israel. E aí, Levíticos 18:2 diz exatamente isso. Põe aí. Levíticos 18:2. Cadê o versículo? Fala aos filhos de Israel e diz:
Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o que Moisés precisava falar para os hebreus? O que ele precisava? Como é que ele ia apresentar aquele Deus que estava falando com ele ali no meio da sarça? Ele disse: vai lá e diga para eles que eu sou o Senhor vosso Deus. Diga assim: o Senhor é o meu Deus. Diga com mais força: o Senhor é o meu Deus. Porque muitas vezes a gente diz: Senhor é meu Deus. Não convence nem você mesmo. E aí o Senhor disse para Moisés: diga lá para eles que eu sou o Deus deles. Eu sou o seu Deus e o Deus deles. Porque aquele povo estava escravizado no Egito. Ele já não sabia, já não tinha mais uma confiança plena no Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. Eles não tinham, havia perdido a sua identidade. E quantas vezes, amado, o inimigo tem tentado roubar a sua identidade por causa de algumas circunstâncias. Mas o Senhor continua dizendo: eu sou Yahvé. Eu sou o vosso Deus. E nós precisamos, amado, abraçar, nos assegurar que o Senhor é o nosso Deus. Moisés ainda estava muito aflito em toda essa situação. E ele ainda perguntou, indagou a Deus: Senhor, qual é o seu nome? Porque muitas vezes quando vamos em algum lugar, ou quando a gente tem que enfrentar uma plateia, a gente já quer chegar com tudo pronto ali, a gente quer saber, né, quem foi que nos convidou, por que estamos ali. E aí Moisés indagou a Deus: qual é o seu nome? E Deus respondeu, o Senhor respondeu a ele: eu sou o que sou. Êxodo 31, 14. Coloca aí. E disse Deus a Moisés: quem foi que disse? Eu sou o que sou. Deus disse: eu sou o que sou. Muitas vezes, amado, nós queremos que Deus seja aquilo que a gente queira que Ele seja. E quantas vezes você quis que o Senhor fosse o Deus que te tirasse daquela situação ruim que você entrou sozinho, que Deus não te mandou fazer, mas você entrou. E aí você queria que Deus fosse a solução para aquele problema, que você, de forma imatura, sem direção de Deus, entrou. E o Senhor disse para ele: diga a eles que eu sou o que sou. Deus não vai mudar a essência dele, o caráter dele, por conta do nosso querer e nem da nossa vontade. Diga para essa pessoa linda do seu lado, diz assim: Deus não vai fazer aquilo que você quer. Porque muitas vezes a gente quer que Deus faça exatamente aquilo que a gente quer. Mas não é assim não. O Senhor disse: diga a eles que eu sou o que sou. E não vou mudar para te agradar. Eu vou cumprir a minha palavra. Mas muitas vezes nós queremos que Deus cumpra não a palavra dele, mas a nossa palavra. E muitas vezes uma palavra sem bases de palavra de Deus. Porque a gente quer que Deus faça somente aquilo que a gente quer. E nós precisamos, amado, compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Se nós compreendemos a vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos viver o melhor de Deus ainda.
Agora, quando nós não compreendemos e queremos que Deus faça exatamente aquilo que a gente quer, aí se vive uma vida de quedas, uma vida sem relacionamento com Deus, uma vida que não glorifica o nome do Senhor. Aí muitas vezes você quer ir até aquelas pessoas, dizer: olha, foi o Deus de Israel quem me mandou aqui. E aí a pessoa olha e fala: nossa, ele mandou você vir aqui e não falou para você tirar a sandália dos seus pés? Então assim, é necessário, amado, para quando fazermos a vontade de Deus, essa vontade de Deus esteja agindo na nossa vida. Não adianta querer falar daquilo que não vive. Não adianta querer trazer a luz para a vida de alguém se você estiver vivendo, sabe, na penúria. Não vou dizer que nem seja no escuro, mas na penúria. Nós precisamos, amados, compreender que nós somos sal da terra e luz do mundo. Porque se nós acharmos que dá para viver uma vida ou um cristianismo de qualquer forma, a gente vai se decepcionar. Porque Deus continua sendo quem Ele é. Diga assim: Deus continua sendo quem Ele é. E Deus, diga, e Deus não vai agir, fazer nada que não esteja na palavra. Aleluia. Porque é isso que muitas vezes a gente quer, que Deus faça exatamente aquilo que a gente quer. A gente quer ditar regras para Deus, mas a palavra de Deus não vai ser invalidada por causa do nosso querer, nem por causa da nossa vontade. Aleluia. E Ele diz: eu sou o que sou. Sou o Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus que vai cuidar de tudo que o meu povo precisa e não aquilo que eles querem. Você está pronto para isso? Para receber de Deus aquilo que você precisa e não aquilo que você quer? Porque muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós só estamos porque queremos algo. Se não chegar esse algo, ó, mula. Ou quando chega mula, porque estava interessado somente em alguma coisa. Nós precisamos compreender que o Senhor nos escolheu, nos chamou para viver a sua vontade. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes, amados, nós não entendemos a palavra de Deus, que diz que as bênçãos de Deus nos prospera e não acrescenta dores. E muitas vezes nós vivemos em meio a limitações de tantas outras coisas, não é verdade? Porque não entendemos que a vontade de Deus para a nossa vida, ela precisa ser cumprida. Eu sempre ministro aos meus discípulos que existe duas vontades de Deus: a vontade permissiva e a vontade genuína. Deus é amoroso por demais, não é verdade? E muitas vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida para nos ensinar que a vontade permissiva, ela traz infortúnios. Mas se nós tivermos a esperança e a confiança em Deus para vivermos a vontade de Deus genuína, aí nós estamos vivendo tudo aquilo que Deus planejou. Diga para essa pessoa que está do seu lado: você está vivendo hoje a vontade genuína ou a permissiva? Porque nós precisamos ter compreensão, amados. Porque a vontade permissiva de Deus, Deus te ama tanto
e ver você ali pedindo aquilo com tanta ansiedade, o Senhor fala assim: eu sei que isso não vai ser bênção por muito tempo na sua vida, mas já que você quer, pega. E aí passa um dia, passa 2, passa um mês, passa 6, passa um ano, e aí daqui a pouco você está lá de novo, passando pelas mesmas situações, porque não teve confiança suficiente em Deus para viver a vontade genuína de Deus. E aí o Senhor disse: diga lá para aquele povo que eu sou quem eu sou. Deus, Ele é quem Ele é, e não aquilo que a gente quer. E é muito forte isso, não é verdade? O que você quer de Deus? O que você veio buscar do Senhor? Um milagre? Uma bênção? Deus tem bênção, Deus tem milagre. Mas a palavra do Senhor diz que Ele tem prazer em abençoar aqueles que buscam em espírito e em verdade, com integridade de coração. É muito sério, amados, quando nós entendemos que muitas vezes o conceito que está dentro de nós foge muito daquilo que é a palavra de Deus. E a gente precisa em todo o tempo recalcular a nossa rota. Diga assim para essa pessoa que está do seu lado: cuidado, recalcule a sua rota. Nós precisamos revermos quais são os caminhos que temos caminhados. E aí o Senhor diz: eu sou o que sou. E aí o que Deus fez? Deus fez com que todo aquele povo escravo lá no Egito fosse um povo próspero. Eles eram um povo próspero no Egito. Sabe por quê? Porque eles eram filhos de Israel. Eles eram filhos de Israel. E eles viviam no Egito como escravo. Mas a Bíblia diz que eles eram prósperos. Porque eles saíram com muito ouro, com muito animais. Eles saíram com tudo que era deles do Egito. Faraó não pôde reter aquilo que era deles, de propriedade deles. E aí Deus prosperou esse povo quando ele ainda estava no Egito. Deus é aquele que abriu o mar vermelho para esse povo. O Senhor deu toda a provisão ali no deserto. No dia, Deus cobriu o sol, e à noite Deus levantava colunas de fogo. Deus está dizendo: olha, aquele que confia, aquele que crê que eu sou o que sou, viverá o melhor desta terra. Será guardado, será abençoado, mas precisa compreender que Ele é o que Ele é. E Deus, Ele é imutável. Amém? Diga assim: Deus é imutável. Naquilo que é a palavra de Deus, amados, ainda que passe dias, Deus cumprirá a sua palavra. Porque Deus tem prazer em cumprir a sua palavra em nossas vidas. O que nós precisamos é compreender o que Deus quer para esse tempo em nossas vidas. Deus, Ele é o que Ele é, e não aquilo que a gente quer que Ele seja. E você tem que dizer isso para você mesmo. Porque dizer para o próximo, do lado, como eu pedi, é até fácil. Mas você não pode esquecer disso. Que Deus disse a Moisés e diz para mim e para você: eu sou o que sou. Deus é o que Ele é. E Ele não vai mudar. Independente do nosso rosto bonitinho. Amém? Diga assim: Deus é aquilo que Ele é. E Ele não vai mudar
por causa do meu rostinho bonito. Diga. Se elogie, por favor. Então, amados, quando nós compreendemos as verdades de Cristo, nós somos fortalecidos em Deus. Porque quando Moisés, ele assumiu essa responsabilidade de enxergar o Senhor como Ele é, então ele foi. Porque a parte mais difícil não era convencer Faraó, porque quem convenceu Faraó não foi Moisés, foi Deus. Mas a preocupação de Moisés não era convencer Faraó, porque ele tinha certeza ali que Deus faria coisas poderosas, mas convencer o povo de Deus. Trazer a memória ao povo de Deus que Deus é Deus zeloso. É lembrar aquele povo quem era Deus na vida deles. E nós, amados, temos sido enxertados pela palavra de Deus. Nós temos sido ministrados pela palavra de Deus. E muitas vezes ainda surge dúvida dentro do nosso coração. E hoje é dia de você abrir mão de toda dúvida, todo medo. Tire a sandália dos seus pés. Essa sandália de conceito, de medo. Essa sandália de paralisação. Essas sandálias que te impedem de ter uma íntima comunhão com Deus. Essas sandálias que te impedem de ouvir Deus como Ele quer falar a você. Porque muitos dizem assim: por que Deus não fala comigo? Tem dito nesses períodos de oração: Senhor, eu quero que Tu fale comigo. Quer ouvir a Deus? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você quer ouvir a Deus? Você quer mesmo ouvir a Deus? Tira a sandália. Tira a sandália. Porque muitas vezes nós ficamos correndo de um lado para o outro. Ora por mim. Tira uma palavra. Intercede. E aí Deus está falando: você quer ouvir minha voz? Você quer que eu me apresente para você? Tira a sandália. E para tirar a sandália, amados, tem que ter disposição. Eu acredito que a sandália de Moisés não era uma sandália tão fácil de tirar dos pés. Provavelmente era muito bem amarrada, não é verdade? Sabe lá Deus quantos dias ele ficava calçado naquela sandália, se tirava pelo menos para deitar. Então, levou-se algum tempo. Não foi assim que nem a gente pega, né? Que hoje é mais fácil. Tem os velcres, os cadastros, né? Coisa pouca para tirar. Provavelmente Moisés, ele teve trabalho para tirar as sandálias. E eu digo, e eu acredito que pelo modelo da sandália de Moisés, ele teve que se abaixar. Ele teve que se curvar para tirar as sandálias. Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e a gente fala: hoje eu vou tirar a sandália. Mas a gente quer tirar a sandália sem sacrificar, sem se encurvar. E não dá. Diga para o seu irmão: não dá para tirar a sandália se não se encurvar a Deus. Precisa ser de disposição para tirar a sandália. Enquanto não houver isso, amados, você fica com seu ouvido distante daquilo que Deus quer falar com você. Decida por isso. É o meu conselho. Não é uma ordem, é um conselho. Aproveite esse tempo de graça de Deus. Tire a sandália dos seus pés. Se apresente diante de Deus.
sem conceitos, sem preconceitos, sem medos. Se apresente diante de Deus com as suas verdades, com o seu coração puro. Se apresente. Não dá mais para nós acharmos que dá para servir a Deus e estar no mundo. Não dá. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos ao mundo. Não dá para servir dois senhores. Não dá para ficar com o coração, sabe, duvidoso. Ou nós assumimos um compromisso real com Cristo Jesus, com a palavra de Deus. Ou a gente vai ficar a vida toda precisando correr de um lado para o outro. O Senhor diz nesta manhã para todos nós: eu sou o que sou e eu não vou mudar. Deus não vai mudar, mas nós podemos mudar. Nós podemos mudar. E esse é o tempo de haver grandes mudanças dentro de nós, de nós assumirmos um compromisso real e verdadeiro para com o Senhor. Quem te chamou pelo seu nome? Quem foi que te chamou pelo seu nome? De repente você fala bem assim: quem me chamou foi a minha líder. Quem me chamou foi o meu líder, o meu amigo. Entenda uma coisa, meu amado. Você está aqui hoje porque foi Deus que te chamou. Foi Deus que te chamou. E você não pode desprezar a voz de Deus. Foi Deus que te chamou. As ofertas que o mundo te oferece é para que os seus ouvidos volte a ser surdos. Mas foi Deus que te chamou. E Ele te chamou com propósito. Ele te chamou para uma vida de comunhão, de intimidade com Ele. Deus, Ele quer falar com você. Tem coisas que Deus quer te comunicar. Mas enquanto você não tomar essa decisão de tirar as sandálias, você não vai compreender. Moisés precisou tirar a sandália para Deus comunicar a ele aquilo que ele queria. Ele precisava transmitir algo a alguém, mas ele precisava ouvir, ser convencido de que Deus estava com ele. Porque enquanto nós não estamos certos de que Deus está conosco, nós não conseguimos falar de Deus para ninguém. De repente você está numa igreja onde nós trabalhamos com a visão celular e você nunca conseguiu falar do amor de Deus, da graça de Deus, da transformação de Deus. Por que você não conseguiu? Talvez porque você nunca ouviu Deus falar com você na sua intimidade. E hoje chegou a hora, chegou o momento de Deus te desatar para um nível de comunhão maior. Tire as suas sandálias. Precisa de disposição? Sim, precisa. Precisa de uma atitude de fé? Precisa. Mas a recompensa de Deus será gloriosa na sua vida. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e fizesse uma oração diante do Senhor. É você. De repente você queira dobrar o seu joelho, ou aqui na frente, ou no corredor. De repente você fala: hoje eu vou tirar essa sandália do meu pé. Eu não vou voltar para casa com aquela sandália que eu vim, não. Não vou. Não aceito mais viver da forma que eu estava vivendo. Eu quero ser livre desses preconceitos, desses conceitos que me prendem, que me roubam. Faça a sua oração.
Diga para o Senhor que você verdadeiramente quer ouvir Ele na sua intimidade, naquilo que você precisa. Peça para o Senhor: Senhor, desagrava, tira todo o agravo do meu ouvido hoje. Não busque Deus por aquilo que Ele vai te dar, mas por aquilo que Ele é. E Ele diz: eu sou o que sou. Eu sou o que sou na sua vida. E eu sou o suficiente para que você prospere, para que você vença, para que você conquiste. Mas só dá para viver esse nível de conquista, de intimidade, se tirar sandálias. O lugar é santo, amado. O lugar de comunhão, o lugar de presença de Deus é santo. Não dá para carregar aquilo que é velho. Deus não te chamou para carregar cargas, mas para ser livre, amém? Espírito Santo de Deus, visita o coração dos teus filhos neste momento. Senhor, visita com graça, Pai. Que os teus filhos hoje possam tomar essa firme decisão de tirar essas sandálias. Talvez Moisés tirou aquela sandália chorando. Talvez tivesse tão amarrada aos pés dele, que ele tirou chorando, preocupado de que a presença de Deus se afastasse e ele não tivesse tempo suficiente para tirar as sandálias. De repente, amado, o seu tempo já está extra. E você precisa fazer isso rápido, para que não se passe de você a vontade de Deus. Cadê a sua oração? Cadê o seu clamor? Cadê a sua atitude de fé, de confiança em Deus? Dizer: eu vou tirar essa sandália hoje. Não vou ficar amarrado a um passado, a dor, a vergonha. Não vou. Eu vou ser canal de bênção. Eu vou ouvir a Deus e vou executar aquilo que Deus quer. Oh, Rabachara Manas. Espírito Santo de Deus, visita o coração de cada um dos teus filhos. A tua palavra é a verdade, ó Deus. Que os teus filhos possam tomar uma decisão de fé hoje e sair do comodismo e tomar uma atitude, Pai, que faça vencer. Oh, Rabanás. Espírito Santo de Deus. Senhor, a tua palavra diz que é o teu Espírito que convence o homem do pecado, da iniquidade e toda injustiça. Senhor, os teus filhos, eles têm sido ensinados. Senhor, se há algum pecado, Pai, que haja arrependimento hoje. Senhor, se há alguma iniquidade, meu Deus, que haja libertação hoje. Se os teus filhos têm praticado injustiça, meu Deus, convence, Pai. Porque o que é de um homem e uma mulher que não consegue ouvir a Deus, que não consegue ter intimidade com Deus, que não consegue, Senhor, enxergar os teus propósitos. Oh, Deus, visita, Senhor, através do teu Espírito. Sopra, Espírito Santo de Deus, vem como fogo. Oh, Rabarás, Rabachai. Oh, Deus, nós cantamos aqui, queremos o teu fogo, buscamos a tua glória. E quando a tua palavra vem, ó Pai, muitos, ó Deus, se mantêm
Se mantenha, ó Pai, disperso na sua alma, no seu espírito. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, convence hoje, Deus, através do teu Espírito, que os teus filhos possam compreender, ó Deus, que é chegado o tempo, oh Deus, oh Espírito Santo de Deus. Enquanto o louvor vai tocando, você que foi, compreendeu e entendeu o propósito desta palavra. Deus, Ele é o que Ele é. Tudo o que você precisa é se aproximar dEle. Mas antes de se aproximar dEle, tire as sandálias do passado dos seus pés. Não dá para viver o novo de Deus com essa carga velha nas costas, com esse sapato velho nos seus pés. Ó, quão belo é os pés daqueles que proclamam o evangelho da paz. Você é condutor de livramento, condutor de livramentos, condutor de libertação. Mas alguém que para libertar precisa ser liberto. Alguém que queira libertar precisa ser liberto. Aonde é que você está preso? Aonde você está preso? Qual foi a prisão que você se meteu? Qual foi a prisão que você se meteu? Saia dela hoje. Desvenda o meu olhar e me faz enxergar quem realmente eu sou. Tuas mãos moldam o meu viver. Fique de pé. Eu sou você que precisa de ajuda para tirar essas sandálias, estamos aqui dispostos a te ajudar também. Tira hoje, se você não consegue, nós queremos te ajudar. Tira. Que o Senhor permita que o Senhor realize todas as coisas em sua vida. Vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpre o teu querer. Ele está aqui querendo cumprir o querer dele. Aqui querendo cumprir o querer dele. Qual é a sua disposição para que isso aconteça hoje? Não tenha medo. Tuas mãos moldam o meu viver. Eu sou o vaso e tu és o oleiro. Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, não me esconder. faz desse jeito, Pai. Faz dessa
Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Cumpre o teu querer. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Deus vivo. Oh, Espírito Santo de Deus. Cumpre o teu querer hoje na vida dos teus filhos. São teus filhos, Senhor. Há esperança para aquele que crê. Há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. Há esperança para aquele que crê. Há esperança para quem Te humilhar. essa é a hora que Deus Fazer tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Jesus quer fazer algo novo. Jesus quer fazer algo novo nesta manhã. Hoje chegou o seu dia, a sua hora. Abra mão dessas sandálias velhas. Aceite Jesus como Senhor e Salvador. Tira essa sandália velha. Jesus tem algo novo, um novo caminho para você prosseguir. Cadê a tua disposição? Jesus quer fazer algo novo. De repente você está aqui, você tem uma comunhão com a igreja, mas o Senhor quer te dar muito mais. Ele quer ampliar a sua comunhão com Ele. Mas para que a sua comunhão seja completa, você vai precisar tirar essa sandália velha. Cadê você que fala, não quero mais continuar como eu era antes. Eu não vou mais permanecer aprisionada nesses conceitos velhos. Eu não vou mais ficar nessa vida limitada, mas eu quero ouvir a Deus. Eu quero ouvir a Deus. Cadê você? A palavra foi lida, o louvor foi ministrado, e aquele que se humilhar, o Senhor virá. A Bíblia diz que aquele que se humilha, o Senhor exalta. Talvez para você sair do seu lugar e dizer, eu vou tirar essa sandália velha, seja humilhação. Mas o Senhor está dizendo, hoje eu vou te exaltar. Hoje eu vou restaurar o seu ouvido, a sua audição. Mas é necessário que você queira, é claro. O Senhor não vai te obrigar. É necessário que você queira, que você esteja disponível para ter os seus ouvidos desagravados. Oh, Deus vivo. Cadê você? Cadê você?
vergonha, o medo. A palavra do Senhor diz que Ele vai fazer tudo novo. Tudo novo! Oh! Tudo novo! É só para quem crê, é para quem se humilhar, é para aquele que verdadeiramente deseja. E muitas vezes, amado, nós nos achamos tão crentes. E o Senhor está falando, é para você, filho. É para você, filha, esse desatar. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Arranca, Senhor, do coração a dureza. E que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha impulsionar a vida daqueles que são Teu, ó Pai, para viver algo novo. De repente você está aqui já há alguns anos e o Senhor quer te dar algo novo. Você deixou tantas coisas para trás. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. Mas a caminhada A esperança para aquele que sujou demais as suas sandálias. A esperança para aquele Então hoje o que Senhor está dizendo, tira ela. Essa é a hora Tira. que Deus vai fazer tudo novo. Porque Ele vai fazer algo novo. Tudo novo. Aleluia. A esperança para aquele que crê. Aleluia, A Deus. esperança para quem se Sim, humilhar. Espírito Santo de Deus. Essa é a hora Aleluia. que Deus, Ele faz tudo novo. Oh, Espírito Santo de Deus, faça mesmo, Senhor. Aleluia, Jesus. Vocês que estão aqui na frente, repita assim: o Senhor é aquele que é. Ele é o meu Deus e eu sou filha, filho. Aleluia, Jesus. Diga assim: Senhor, pode fazer tudo novo, porque hoje eu decido arrancar de mim toda sandália velha e eu vou caminhar na Tua presença com liberdade, em nome de Jesus. Aleluia. Podem aplaudir ao Senhor Jesus, porque Ele é Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos cear, mas antes de cear, coloque aí o último versículo, que é João 14:6. Pode ficar de pé mesmo, amados. João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amém? Jesus, Ele é o caminho. Amém? E não dá para caminhar no caminho com Jesus sem ter tirado as sandálias velhas. Para caminhar com Jesus, precisamos abandonar o velho, porque Ele vai fazer tudo novo. Aleluia. Amém? Podeis trazer a ceia, nós vamos orar. Cadê os irmãos com a ceia? Amém. Nós vamos adorando através do Espírito Santo de Deus, e Ele vai ministrar
ministrando aos nossos corações. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, ministra ao coração dos teus filhos. Que essa visitação, Pai, ela não termine quando terminar esse culto. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai de amor. Aleluia, Deus. De poder, santo, santo é o teu nome. Levante as suas mãos, nós vamos consagrar esses itens, Senhor Jesus. Diante do teu altar, ó Pai, está o pão que representa o teu corpo, moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, ó Pai. Senhor, quando o Senhor foi ali maltratado no seu corpo, o Senhor estava tomando sobre si todas as nossas dores, todas as nossas culpas. Oh Senhor, nós consagramos esse pão e declaramos que não é mais um pão, mas sim o seu corpo partido por nós, para remover toda dor, toda vergonha e toda humilhação. Pai, nós consagramos também esse suco de uva e declaramos, consagramos como teu sangue, ali vertido na cruz do Calvário, que nos garante salvação, que nos garante a eternidade. Pai, por isso nós, Pai, nos alegramos nesta manhã, porque podemos, Pai, entrar diante da Tua presença em comunhão com a Tua palavra. E a Tua palavra diz que aquele que come e bebe do Teu corpo e do Teu sangue tem parte para contigo. Por isso, Pai, se alguém aqui neste local ainda não se sente parte da Tua vida, que esse hoje possa, Deus, confessar que o Senhor é Deus sobre si, e tomar o corpo, e tomar o sangue, e passar a ter comunhão plena contigo. Pai, nós abençoamos esses elementos e declaramos que hoje se inicia um novo ciclo em nossa vida, um ciclo de comunhão contigo. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode servir. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Ao que se assenta sobre o trono do céu, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico
sons de trovão, luzes, relâmpagos. Do Senhor, 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo partido por vós, fazei isso em memória de mim. Amém? Diga assim: em memória, Senhor Jesus, de ti podeis comer. Levantando o cálice, o Senhor disse assim: portanto, qualquer que come ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado pelo corpo e pelo sangue do Senhor. Examinai, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que bebe indignamente bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa há entre vós fracos e doentes muitos que dormem. Amados, esse é o cálice do Novo Testamento, amém? E nós agradecemos ao Senhor pela sua morte de cruz, pelo seu sangue derramado. É esse sangue que nos dá direito à vida eterna. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado por me tornar participante do teu reino. Amém? Podeis tomar. Aleluia, Jesus. Pai de amor e bondade, nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra diz que aquele que não come, aquele que não bebe, não tem parte contigo. E o Senhor nos chamou pelo nosso nome, nos fez filho, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua morte, pela sua ressurreição, Senhor.
Obrigado, Senhor, pela sua nova aliança para conosco. Nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tu és o nosso Deus eterno e Pai. Obrigado, Jesus. Comece a glorificar o nome do Senhor. Agradeça a Deus por esse novo tempo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tenha o seu momento com Deus. Agradeça a Ele por mais esse momento na presença dEle, por mais esse momento de comunhão com a palavra. Agradeça a Deus. Agradeça. Não se perda, mas glorifique o nome do Senhor por todas as coisas que Ele tem feito em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. O povo, quando foi tirado ali do Egito, tinha uma proposta de sacrificar ao Senhor, de ofertar algo a Deus. E você está aqui neste momento, como liberto, amém? E você pode ofertar na casa de Deus, você pode semear, porque o Senhor é que dá semente àquele que semeia, amém? Então oferte ao Senhor, traga a sua oferta com gratidão. De repente você pode pensar: pastora, eu não tenho recurso. Mas você pode a si mesmo, em um ato de fé, ofertar ao Senhor aquilo que você tem, o seu coração. E dizer: Senhor, eu coloco diante do seu altar, diante desse ofertório, o meu coração. Amém? Podeis vir ofertar ao Senhor. Que a tua prosperidade está sobre a minha vida, porque o Senhor é quem dá semente ao semeador. Por isso, Pai, eu te agradeço, porque de nada terei falta, porque o Senhor cuida de mim. Amém? Eu abençoo a vida de vocês, mas antes disso, eu tenho recados. Que a bênção e a prosperidade de Deus esteja sobre cada um de vós em todo o tempo, em nome de Jesus, amém? Se acalma um pouquinho, a gente vai passar os recados e em seguida já dá a bênção pastoral e vocês vão seguir para casa, amém? Shalom, igreja. Sábado agora, dia 11, nós temos workshop de dança. Às 19 horas, então você que tem interesse de participar do ministério, esteja aqui conosco. Estamos preparando um momento incrível e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Estaremos disponibilizando o link para inscrição, tá bom? E é a partir dos 13 anos. Qualquer dúvida, estamos aqui de roupa da dança, as meninas ali em cima. Vocês podem nos procurar, amém? Espero vocês. Amém, amados? É a partir dos 13 anos, ou seja, de 3 a 100 anos está aberto. Homens também, amém? Então, se manifeste, viu? Vamos adorar o Senhor em todo o tempo, porque Deus é bom, amém? Amados, foi me pedido para passar um aviso também, no Céu Três Lagos, essa semana
a partir da terça-feira, quarta-feira, se inicia muitas atividades, inclusive consulta com o oftalmo, corte de cabelo, a Embeleze vai estar lá, abençoando as pessoas. Então, de repente, você está com seu filho lá, precisando cortar o cabelo, está sem recurso, leva lá, tá certo? Então, vai ter documentos também, que está precisando tirar documentos, ou que está com alguma pendência com documentação, também vai estar aberto para atender as pessoas da nossa região, tá bom? Então, passe-se adiante, de repente alguém da sua família, algum conhecido, está com necessidade, você pode indicar esse momento para essa pessoa, tá bom? Então, é só entrar também no site do Céu Três Lagos, que vai aparecer todos os eventos e os serviços que vão ser fornecidos. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Senhor, eu declaro que a paz, a graça, a presença do Teu Espírito Santo, as doces consolações estejam sobre a vida dos seus filhos. Pai, eu abençoo esse dia, esse primeiro dia da semana, declarando, Pai, que a Tua bênção, ela se manifestará de uma forma completa e total na vida dos Teus filhos. Que eles possam, Pai, viver numa nova dimensão, uma nova conquista e uma nova intimidade para contigo. Eu abençoo e declaro, a paz seja convosco em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.